Meus queridos irmãos, boa noite. Vamos iniciar então o estudo da noite de hoje. Vamos serenar os nossos pensamentos, elevar o nosso sentimento a Deus. Queridos irmãos, que Jesus abençoe a todos. Vamos elevar o nosso pensamento e sentimento a Deus, agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelo amparo e a proteção de todos os dias. Pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força, coragem e discernimento para vencermos nossas imperfeições. Pedimos ainda a Jesus que nos auxilie o entendimento da lição de hoje, para aplicá-la no nosso dia a dia e sermos cada dia melhores, fortalecidos na fé e no amor que nos ensinou. Assim seja. Meus irmãos, hoje o estudo nosso é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, E nós vamos falar um pouquinho aí a respeito da nova era. Nós vamos olhar o capítulo 9 a 11. Eu gosto sempre de iniciar esse nosso bate-papo com aquela linda frase da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz que nós não devemos deixar uma pessoa sair de nossa frente sem que ela sinta melhor e mais feliz. Quisera Deus que nós colocássemos em prática essa linda frase, Bom, meus irmãos, esses itens de 9 a 11 do capítulo 1, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Nova Era, ele traz para nós a instrução de 3 espíritos. Basicamente, nós vamos falar um pouquinho da nossa evolução moral, da humanidade e a continuidade, das revelações divinas. Quando a gente fala revelação divina, a gente associa isso a quem? A Deus, Vamos falar então primeiro do item 9, quem nos dita ele é o nosso irmão, um espírito israelita de 1861. E ele fala muito na unicidade de Deus e a missão de Moisés. Então ele faz esse parâmetro, da unicidade de Deus, que Deus é um só, e a missão que Moisés teve aí na terra, Então, meus irmãos, a gente sabe que Deus é único. O texto afirma que Moisés foi um espírito enviado para tornar o conceito de um Deus único conhecido não apenas aos hebreus, mas a todos os povos. Na época de Moisés, a gente já leu isso na Bíblia, Principalmente lá no início da Bíblia, em Gênesis, a gente vê a dificuldade que era, naquela época, o convívio entre um e outro. E Moisés teve essa missão, ele recebeu até as tábuas da lei com os 10 mandamentos, que são um guia, um guia, vamos dizer assim, histórico, um guia essencial e indispensável na nossa vida hoje, Isso foi há mais de 2000 anos, bem a mais do que isso. E a dificuldade que aquele povo tinha era que eles não acreditavam num só Deus. Para eles havia vários deuses, E a dificuldade que tinham era de amolecer o coração e ter algum conhecimento a respeito de Deus. Se eles tinham vários deuses, eram várias ideologias. Não é como hoje que nós temos aí, essa redenção tão maravilhosa aí do conhecimento de Deus e com os ensinos do nosso Mestre Jesus, Olha só, para a gente falar um pouquinho de Deus, vamos entender um pouquinho, porque na música aqui, que maravilhosamente a Luciana cantou, ninguém entende Deus. Por quê? A gente ainda está muito aquém do nosso conhecimento para nós entendermos a magnitude e a grandeza de Deus.
Eu pesquisei lá na Gênesis, no capítulo 2, a existência de Deus. Tem vários itens, né? E uma síntese que lá fala a respeito de Deus é o 19, para mim, né? Então lá faz uma síntese grandiosa de Deus. E lá diz assim: Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Olha só, soberanamente justo e bom. Se não assim fosse, nós que somos seres, né, imperfeitos, com as nossas imperfeições, eu acho que nós precisaríamos aí de 1 milhão, mais ou menos, de encarnações, né? Para a gente chegar, né, num mundo melhor, que é o título do Evangelho de hoje, né? A nova era. É o que nós almejamos, né? Então seria quase impossível se Deus não fosse soberanamente justo e bom. Em todas as nossas imperfeições. E não pode ser diverso disso. Então, não pode ser contrário disso, né? Esse é o farol cujos raios se estende por sobre o universo inteiro. Única luz capaz de guiar um homem na pesquisa da verdade. Isso aqui, meus irmãos, a doutrina espírita, ela tem essa grandeza, né, de nos mostrar, né, tirar o véu, né, e nos mostrar a verdade, né? Porque aqui poderia ter feito assim, guiar um homem na pesquisa daquilo que é bom para ele, ou da sua sabedoria, ou do seu conhecimento. Não, Kardec ele usou uma palavra, né, muito grandiosa, a verdade. A mesma verdade que Jesus fala lá em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a partir dessa verdade nós entendermos e começarmos a segui-la, é que a gente vai ter essa nossa redenção e nós vamos para um mundo melhor, a tão esperada nova era, né? Nessa época de Moisés, né, a moral da época, assinalava por Moisés, era apropriada para o desenvolvimento daquela época. Olha só, isso nos diz a respeito da nossa evolução. Na época de Moisés, aquele povo era semi-selvagem. Era olho por olho, dente por dente, né? Você lança uma pedra, eu lanço 2 em você. Você me lança 10, eu lanço 20 em você. Era assim. Tudo aquilo, vamos dizer assim, de justo ou injustiça, era pago, né, muitas das vezes com a morte. Então, naquela época, os nossos irmãos, né, e talvez nós até participamos disso, na nossa, né, encarnação passada, eram semi-selvagens, né? E outra coisa, não tinha esse entendimento que nós temos hoje. Lá, como eu disse no início, haviam vários deuses. Havia um Deus para uma coisa, Deus para outra. E nós sabemos lá sobre Moisés, quando ele recebeu as tábuas da lei, ele estava lá no monte, quando ele desceu, ele já estava adorando, né, uma imagem. E era assim, era falta de conhecimento. Começava-se assim, então, a evolução do homem. Bom, Moisés também, né, recebeu essa tábua da lei e nós guiamos hoje os nossos passos graças a esses mandamentos, esses 10 mandamentos, né? No item 10, nós tivemos outra instrução, né, de um espírito, Fenelon, ou Fenelon,
1861. Lá fala um pouquinho, né, a respeito do espiritismo, conclusão, né, da lei de progresso. Esse item nos explica, né, que a humanidade segue uma trajetória de evolução constante. Nós já notamos isso, né? Hoje nós temos muita facilidade de ligar a internet e a gente pediu ao Dr. Google, né, que nos forneça as informações passadas. E hoje nós temos até inteligência artificial, que muitos de nós acham que ela é dessa década. Mas ela é me parece que da década de 60 já se tinha a inteligência artificial. É só a gente pedir para ela que ela nos mostre, né, muitas coisas. Mas é curioso, essa pesquisa que a gente faz, nem sempre é a verdade, é o farol que Deus nos mostra. Por quê? A verdade de Deus e a verdade que Jesus nos fala é conosco, é as nossas imperfeições e a nossa mudança moral. E aí, meus irmãos, é que o bicho pega, né? O item explica que a humanidade, né, segue essa trajetória de evolução constante. Assim como houve o tempo de Moisés e o de Jesus, agora vivemos o tempo do Espiritismo. Moisés, logicamente, né, abriu o caminho. Jesus veio, né, colocou o amor, deu um acabamento, né, vamos dizer assim, colocou a cereja do bolo, né, que é o amor. E o Espiritismo está concluindo e vai concluir esse vértice, né, essas duas atenuantes. Essa frase resume a ideia de que a doutrina espírita não vem destruir a lei, mas dá a explicação final e lógica necessária para a transformação moral da Terra. Olha, meus irmãos, é interessante, eu estou há 56 anos, mais ou menos, aí no Espiritismo, e eu vou dizer para vocês, viu, não é fácil não, porque a doutrina espírita, ela não nos obriga a nada, ela não nos proíbe nada, ela nos respeita muito o nosso livre-arbítrio, mas ela mostra para nós uma lei de causas e efeitos. Eu fiz, eu vou ter que reparar, né? E a doutrina espírita nos ensina também que a gente não pode depender somente de milagre, a gente tem que fazer a nossa parte. Muitas das vezes a gente espera muito da doutrina espírita, mas a gente vê que as pessoas que a procuram, às vezes, né, não querem enfrentar a doutrina espírita, os ensinos da doutrina espírita. Olha só, um chavão da doutrina espírita, né, fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Esse ensino de Jesus, para nós, ele é essencial. Nós, espíritas, temos que ter a certeza absoluta, e nós temos, aquele que crê na verdade, ele tem essa certeza, que a minha redenção, eu que tomo conta dela, eu é que tenho que melhorar, não o outro. Ninguém vai resolver meu problema a não ser eu. Eu que vou resolver meus problemas. Então, aquelas pessoas que não têm nenhum encorajamento, ele não topa ficar assim. Que a gente, vamos dizer a verdade, a gente quer tudo de mão beijada, não é? A gente às vezes quer que o nosso problema seja resolvido. Eu estou pedindo hoje, a gente quer que fosse resolvido ontem. E nós vemos que isso não é verdade, né? Ele afirma que o Espiritismo é o cumprimento das profecias e ajuda a interpretar os textos sagrados de forma mais racional. A nova revelação, o Espiritismo, ele destaca que não veio para destruir o que construiu na vida, mas para dar o seguimento
verdadeiro e espiritual das antigas pregações, agora sob a luz de uma nova era. Olha só, quando Kardec apresentou o Espiritismo ao mundo, com as suas obras maravilhosas e essas mensagens transformadoras, né? Abriu-se uma nova era para o entendimento e vivência dos ensinamentos de Jesus. Complementa isso, né? Muitas das vezes, e muitos dos ensinamentos de Jesus, para alguns, né? Ele é a redenção total, né? Ele é a salvação, ele vai me dar dinheiro, ele vai me dar poder. E não é bem isso. Jesus veio nos mostrar o caminho. E ele diz, ele afirma, a sua verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Os ensinamentos dele. E quem crucificou Jesus, que somos nós, né? E se ele voltasse hoje, com certeza, a gente também o crucificaria. Muitos daquela época esperavam em Jesus um poder material. Todos daquela época entendiam que Jesus vinha para dar poder material a todos. E ele não. Ele veio para abrandar o nosso coração, para nos mostrar o caminho da humildade, o caminho do amor, o caminho da compreensão. E o Espiritismo abre isso para nós, olha, assim, e a gente passa a entender a grandeza que é Jesus. E muitos de nós acreditamos que a nova era, para nós espíritas, é um mundo melhor, mas nós temos que, primeiro, né, tirar um pouquinho dessa capa nossa, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, para nós almejarmos um lugar melhor nesse mundo. E muitos de nós achamos que o mundo vai melhorar. E não é bem assim. A gente vê hoje, eu sou da década de 50, estou com 73 anos, desde a minha época de rapaz, 20, 25, 30 anos, é a mesma coisa que está hoje. A situação é a mesma. Só muda os rótulos e os nomes. Mas a maldade, a vingança, a prepotência, a falta de humildade, a falta de atenção, é a mesma em todos os lugares. Se a gente pesquisar, meus irmãos, a respeito das batalhas, nós vamos encher 5 ou 6 livros. É guerra aqui, guerra acolá, né? A batalha nossa é conosco mesmo, com a nossa transformação moral, né? O espírita da nova era, da transição planetária, deve estar atento principalmente em si mesmo, suas atitudes, sua transformação, a exemplo de Jesus, aberto a novas abordagens e ao poder renovador do bem e do amor. Não esquecer da lei, da regra áurea que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, a gente interpretar essa frase aí, magna, né, que Jesus deixou para nós, dos 10 mandamentos, né, ele resumiu a 2. E esses 2 indicam que os outros 9, né, são a síntese do primeiro mandamento. Que o grande problema nosso não é conosco, a dificuldade nossa é com o próximo. A dificuldade nossa é com o próximo. Então é isso que Jesus nos quer. É nós sermos pessoas convicentes um com o outro, respeitar um outro, igual a gente gostaria de ser respeitado. Aí a gente fala assim, um bordão que a gente fala sempre: simples assim,
Mas é difícil, não é? Qual de nós aqui, meus irmãos, qual de nós reconhece que é imperfeito, reconhece que ele precisa de melhorar, que o erro está com ele? É muito difícil. Mesmo eu, com esse tempo meu de espiritismo, e eu sou ainda teimoso. Tem hora que eu saio da linha, eu derrapo. Eu só não capoto porque eu ainda acredito muito em Jesus e Ele está do meu lado. Senão, eu já tinha capotado também, né? Porque a gente quer assim, a gente só acha que nós estamos certos, né? Olha só, que passamos nos valer da fé raciocinada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É o farol que nos ilumina. A gente ir de encontro à verdade de Deus. É muito difícil, mas a gente tem que ir, né? Lúcida e inteligente, que essa doutrina abençoada nos propicia para buscarmos novos caminhos, mais leve, com mais aceitação, menos preconceitos, mais respeito por tudo e por todos, menos milindres. Meus irmãos, isso aqui é legal, viu? Às vezes até dentro da doutrina espírita, se a gente falar uma coisa com uma pessoa, ela milindra. Né? A pessoa, às vezes, ela está no espiritismo aí há 20 anos. Está levando ela direitinho, ela está vindo, beleza, beleza. Você fala uma coisa com ela, ela milindra. E sai. E procura outro caminho. Nós não podemos ser assim, né? Menos personalismo, menos orgulho e prepotência, sem nos incomodarmos tanto com os comentários ou críticas, ou quando sentimos tanto desconforto por elas. Isso que Jesus está nos falando, amar o próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, é difícil, é muito difícil, mas uma coisa que nós temos que botar na balança, e eu li a respeito disso uma vez e me tocou dentro do meu coração. E eu passei, com a dificuldade que eu tenho de ser imperfeito, eu comecei a botar em prática. Meus irmãos, quando não há diálogo, é porque nós ainda não entendemos o amor de Jesus. Em todo o sentido. Pode ser uma decisão que você vai tomar, ruim ou boa. Aquela que às vezes para o público não é ideal. Mas se você for tomar essa decisão, não toma precipitadamente não. Senta, conversa, dialoga. Vamos bater um papo, vamos conversar. Se possível, vamos até colocar o Evangelho de Jesus no meio. A gente conversar, a gente bater um papo. Meu pai, eu perdi ele com 20 anos. E ele me ensinou uma coisa. Meu filho, a maior covardia que um homem pode dar ao outro é não dar a ele o direito de se defender. Isso é falta de diálogo. Então, a doutrina espírita nos ensina isso. E eu digo para você, se a gente colocar isso em prática, a gente começa a ter mais facilidade em entender por que Jesus fala fazer com o próximo o que você gostaria de fazer com você. É só a gente tirar um pouquinho do nosso orgulho e entender que nós também somos seres imperfeitos. Nós não somos o dono da verdade. Uma pessoa pode, você não ter convívio com essa pessoa, mas você não precisa dela se tornar seu inimigo. Você tem que orar para ela, né? É assim que tem que ser, né? Que saibamos
aproveitá-las para transformar aquele pedacinho em nós que grita por mudança. Muitos de nós, meus irmãos, estão buscando a nova era. E aqui é dito para nós, né? Às vezes, né, a gente quer mudar, mas o nosso orgulho não deixa. A gente coloca no outro, né, a dificuldade nossa. Não, ele não merece que eu mude com ele não merece que eu converse com ele não merece que eu peça desculpa para ele. Afinal, essa é a finalidade, né, da dor. A gente às vezes tem uma decepção, uma enfermidade ou qualquer coisa, é aí que a gente vai mudar, né? Sejamos então os espíritas da nova era. Essa nova era que os nossos três irmãos, os nossos espíritas aqui, estão passando para nós. Meus irmãos, nós não podemos mudar o mundo. Nós somos muito pequenininhos para tentar mudar o mundo. Esse mundo não é exterior. Mas podemos, com esforço, humildade, né, uma vida amorosa e determinação, fazermos do nosso mundo interior um mundo melhor. Por que não? Por que não? Né? Porque o mundo lá fora a gente não consegue mudar. Muitos de vocês aqui são pais, né? A gente não consegue nem mudar os filhos da gente do jeito que a gente gostaria que eles fossem. A gente às vezes tem dificuldade, né? Até com isso, meus irmãos. Quem aí às vezes é supervisor ou encarregado numa empresa, se você não acompanhar aquele subordinado seu, né, dentro ali da verdade, com autoridade, mas sem subjugar, entender ele, você vai acabar criando um inimigo. Porque a gente não muda ninguém, gente. Não muda. Pode, às vezes, num conselho, a pessoa mudar e tudo, mas aquela concepção que ele tem, muito da vida, às vezes, é dele. Ele é que tem que transformar. Então, meus irmãos, nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso mundo interior, sim. Nós podemos abrandar o nosso coração. Porque o nosso coração ele é todo subdividido, né? Lá dentro tem um pedacinho de ódio, rancor, egoísmo, orgulho, falsidade. Tem tudo dentro do nosso coração. Agora a gente deixa prevalecer aquilo que a gente alimenta. Se a gente começar a colocar coisa boa dentro de nós, nós vamos transformando. E com certeza nós vamos, aquilo que nós estamos almejando, que é a nova era, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir sim. Meus irmãos, quero agradecer a paciência de vocês, né? Os nossos irmãos internautas. Vamos passar agora para a segunda parte, que são os passos coletivos.